meus caros irmãos e irmãs, nós rezamos quando proclamamos a nossa fé no credo. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Cremos na comunhão dos santos. Nessa liturgia, meus caros irmãos e irmãs, celebramos a solenidade de todos os santos. Seríamos celebrar essa solenidade de todos os santos, para a gente mergulhar um pouco mais na profundidade do sentido. Deixa eu explicar, refletir um pouquinho, meditar a comunhão dos santos. O que seria isso? Nós professamos que cremos. Na verdade, meus caros irmãos e irmãs, para explicar um pouquinho melhor, temos que pensar a nossa vida de igreja em pelo menos 3 dimensões, que vai dar essa comunhão dos santos, Nós somos a igreja, formamos a igreja a partir do nosso batismo. A partir do nosso batismo, somos chamados e motivados para sermos fiéis. Fiéis ao batismo. Fiéis a Jesus Cristo. Fiéis ao Evangelho. E nossa caminhada, meus caros irmãos e irmãs, na busca dessa fidelidade, nós temos a primeira dimensão dessas 3 que o padre disse, que é justamente aquilo que poeticamente se chama a igreja militante. A igreja que somos nós, que formamos, e que a partir da vivência de nossa fé, nós somos chamados a viver profundamente a nossa condição de batizados, numa fidelidade a Deus. É muito interessante essa dimensão. Se nós pegarmos, por exemplo, o início, as saudações de Paulo nas suas cartas, aos Gálatas, aos Filipenses, aos Romanos, Paulo usa sempre essa terminologia. Eu, Paulo, e mais alguém que escreve com ele, aos santos que estão em Filipos, na Galícia, nos Gálatas, aos romanos. E ao falar aos santos, ele não está falando dos santos que estão no céu. Ele está falando justamente das pessoas a caminho, que participam, vivenciando o seu batismo, numa dimensão de igreja em comunidade, no dia a dia. É isso que Paulo está se referindo ao chamarmos de santos. O caminho de santidade, de fidelidade ao batismo, a Jesus Cristo e ao Evangelho, que nos dá essa perspectiva de caminharmos, como disse, numa igreja militante, para o reino definitivo de Deus. Uma segunda dimensão dessa comunhão dos santos é justamente a igreja formada por aqueles que já morreram, porém não chegaram ainda a contemplar Deus face a face. Deixa eu falar da terceira, aí fica mais fácil entender a segunda. A terceira igreja é a chamada a igreja triunfante. A igreja que está nos céus. Poeticamente, igreja triunfante. Interessante que a primeira leitura de hoje fala de uma multidão que alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. É a igreja do céu. Aqueles que fizeram o quê? A própria leitura nos explica. Vieram da grande tribulação. Jesus, na cruz, ele fala assim para o bom ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Essa é a igreja triunfante. Quando a igreja reconhece, canoniza um santo, uma pessoa, ela reconhece, olha, essa pessoa já está na igreja triunfante, já contempla Deus face a face no céu.
Olha, foi pedido pela intercessão desta pessoa, desse santo, um milagre. E o milagre foi alcançado. E só foi alcançado pela intercessão dele, porque ele já está diante de Deus. A igreja do céu, a igreja triunfante. A segunda, que eu pulei na ordem, a igreja do purgatório. Sim, aquelas pessoas que morreram em estado de graça, mas não em plena comunhão com Deus. Ficou faltando. Precisa ainda estar a caminho. Precisa ainda, o próprio nome diz, purgar, purificar, para chegar a um estado pleno de poder estar face a face com Deus no céu. O que ajuda essa purificação? Provavelmente esse tempo de espera, sim, é lógico, e as nossas orações. É por isso que na missa a gente marca intenções. É por isso que a gente oferece o sacrifício eucarístico pela alma daquela ou daquela pessoa, pedindo justamente a misericórdia de Deus, que possa essa pessoa se purgar, se purificar e também alcançar a igreja triunfante face a face no céu. Qual é então, ou quais são a comunhão dos santos? São as três. Somos nós que estamos aqui, batalhando, repetindo, desafiados, motivados a viver a fidelidade ao nosso batismo, uma comunhão plena com Deus, através da vida de igreja e de sacramentos. São aqueles que os nossos entes queridos, que já partiram, mas que ainda não chegaram no reino definitivo de Deus, a igreja do purgatório. E aqueles que se reconhecem a santidade, os milagres, aquelas pessoas, talvez muitos desconhecidos, que já estão na posse definitiva de Deus. A igreja triunfante. São essas as dimensões da comunhão dos santos. E é essa a motivação para celebrarmos o dia de todos os santos. As dimensões de fé da mesma igreja. Viver o nosso batismo. Sermos fiéis. O grande desafio. Tem que dar os 3 passos. Na busca da fidelidade ao batismo, vivermos uma vida de comunidade dentro da igreja. Buscando esta comunhão plena através dos sacramentos. Identificarmos essa busca nessa palavra de Paulo. Se ele escrevesse assim para nós nesse momento, se fosse possível, ele falaria assim: Paulo, como ele cita em outros lugares, Silvano, Timóteo, enfim, aos santos que estão na missa das 19 horas da Igreja Nossa Senhora de Fátima em São Carlos. Somos cada um de nós, com as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, as nossas faltas, as nossas limitações, mas com desejo sincero, profundo, de caminharmos retamente no Senhor, para alcançarmos esse ideal de fidelidade ao Evangelho e a Jesus Cristo. Não basta conhecer apenas Jesus, tem que abraçar a sua causa, abraçar justamente os ideais do Evangelho. O Papa, na missa de canonização de agora São Paulo VI, e também São Oscar Romero, uns dias atrás, ele falou justamente isso: oferecer pouco para Cristo é muito pouco, realmente, para Cristo tudo. Isso que significa crer em Jesus Cristo e buscar viver em nossas vidas a fidelidade também aos seus ensinamentos através do Evangelho.
Isso a gente tem o evangelho de hoje, que é belíssimo. As bem-aventuranças. Está certo que tem toda uma dimensão aí que o evangelista explora, de toda uma simbologia presente na palavra de Deus. Se acreditava, se buscava falar com Deus na montanha. Não é à toa que Moisés subia na montanha, para que na calma da montanha, talvez na brisa, se colocar suavemente na presença de Deus. O evangelho começa falando isso. Jesus subiu a montanha com seus discípulos e uma grande multidão. Para todos, ele falou as motivações para sermos felizes, para sermos bem-aventurados, beatos. A palavra quer dizer a mesma coisa, justamente isso. Buscar viver com fidelidade aquilo que Jesus nos ensina no Evangelho. E os compromissos estão ali. É interessante se confrontarmos, né, com os valores do mundo, que supostamente nos traria a felicidade. A palavra de Jesus deixa claro: pobreza de espírito, mansidão, misericórdia, aflição pelos valores do reino, preocupação profunda com a justiça, até a perseguição. Diferente de que o mundo nos ensina, é assim que Jesus nos ensina o caminho do reino, o caminho da santificação, o caminho de sermos plenos na fidelidade ao nosso batismo e ao projeto de amor. Que grande felicidade nós temos, diz João para nós, sermos chamados filhos de Deus. E somos de fato, fazemos parte desse grande projeto de amor, a comunhão dos santos. Ao celebrarmos então essa solenidade de todos os santos e santos de Deus, tenhamos presente com clareza o chamado e a missão que temos de, caminhando com fidelidade a Jesus Cristo, ao nosso batismo e ao Evangelho, participarmos plenamente dessa comunhão dos santos rumo ao reino definitivo dos céus. Nós continuamos a missa, meus caros irmãos e irmãs, no nosso folheto.